que um livro pode mudar a sua vida? Eu tive essa experiência com A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe. Um livro que definitivamente me fez mudar a minha perspectiva sobre várias coisas, mas principalmente sobre as minhas relações e sobre a passagem do tempo. Ele traz reflexões muito importantes acerca das pessoas em volta da gente e da percepção que a gente tem sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Se é tarde demais para recomeçar e para descobrir algo novo, e o peso que as nossas relações e as nossas amizades têm sobre a nossa vida. Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre A Máquina de Fazer Espanhóis e como esse livro mudou a minha vida. Mas antes da gente continuar, já faz um favor, deixa o seu like agora no começo do vídeo, se inscreve e comenta alguma coisa aqui embaixo, porque isso ajuda muito o Luturinhas a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Vamos lá! Antes de começar a contar sobre a história, eu queria pontuar a maneira como o Walter Ugumãe escreve. Esse autor não utiliza letras maiúsculas. Ele escreve tudo em minúscula e a pontuação dele é super sutil, fazendo a leitura ser leve, quase como se você estivesse lendo um texto de um amigo. A linguagem, apesar dele ser português, é bem fácil de ser entendida, e eu acredito ser um livro bem acessível para todos os públicos. Vai ter uma coisa ou outra que você vai acabar estranhando, outras vão ser até um pouco engraçadas, mas você não vai ter dificuldade de chegar ao fim, isso eu garanto. O livro conta a história do Sr. Silva, que aos 84 anos perde a sua esposa, o amor da sua vida, a Laura, e é mandado para um lar de idosos. Parece simples e de cara você pensa, nossa, é uma realidade tão diferente da minha, como é que eu vou gerar empatia com esse personagem? Mas calma, a gente vai se aprofundar no que acontece a partir do momento que ele chega lá. Ele não fica nada feliz de ser mandado para esse lar de idosos. Segundo ele, a sua vida meio que acaba junto com a da sua esposa. E ele sente um ressentimento e um sentimento de abandono dos filhos por ter sido mandado para esse lugar. Porém, o que ele não esperava é que as relações que ele acaba criando no lar Felicidade moldam uma nova perspectiva do Sr. Silva com a própria vida. Essas relações é exatamente onde o livro brilha. As brigas, as amizades, as conversas, o dia a dia desses moradores do lar dividindo a sua rotina juntos. E conforme ele vai criando intimidade com esses outros personagens, e a gente também vai criando intimidade com esses personagens, você começa a ver meio que os olhos dele brilhando e ele retomando a paixão que ele sente pela vida dele. Eu acho que esse livro, a mensagem principal dele é justamente sobre como às vezes a gente acha que nossa vida acabou, ou seja, para um senhor de 84 anos que acabou de perder a esposa, que já não vê mais sentido em nada, em recomeçar em nada, que segundo as próprias palavras dele só tá esperando para morrer, descobre um novo início da vida dele e novas perspectivas que ele nem imaginava. O contraste em estar perto da morte, igual o Sr. Silva fala, ter pouco tempo de vida e ao mesmo tempo estar descobrindo uma nova perspectiva completamente nova, é muito interessante nesse livro. E pra mim me pegou muito também, porque a maioria dos livros que eu já tinha lido nunca tinha um protagonista dessa idade. O Walter Ugumãe é muito efetivo em realmente levar a gente pro psicológico do personagem. Então, sei lá, eu acho que quando eu li esse livro eu tinha, não sei, 22 anos por aí, e eu jamais imaginei que eu ia me relacionar tanto quanto eu me relacionei com o personagem, sabe? No sentido de entrar nas emoções dele, de ter essa sensação de abandono, de tristeza, mas ao mesmo tempo conhecer essas pessoas novas, fazer amizade, dar risada e se redescobrir nesse novo lugar. Eu prometo que isso vai te surpreender muito. No começo você pode achar distante, mas você vai se tornando íntima dele, até que parece que ele se torna seu avô, sabe? Meio engraçado, mas ao mesmo tempo ele é seu amigo, não sei, vale muito a pena. Outra coisa é que eu li esse livro naquele período que tava todo mundo isolado em casa, então. E justamente o fato dele ressaltar tanto essas conexões humanas me deu uma perspectiva, de valorizar ainda mais as pessoas que estavam em volta de mim, entendeu? E de falar, puxa, realmente, como as pessoas que vivem em volta da gente têm a capacidade de mudar nossa realidade e fazer a gente redescobrir uma vida e um mundo completamente novo que a gente nem sabia que existia. Talvez isso tenha somado pro fato desse livro ser tão especial pra mim, mas a maneira que ele coloca as relações humanas e a importância delas é muito bonito. Você começa a se apaixonar por cada um daqueles personagens e criar um carinho imenso por eles. E perceber mesmo que, por mais perdido que a gente tá, às vezes, algumas conexões humanas que a gente tem são âncoras que colocam nossos pés no chão e fazem a gente querer continuar em frente. Inclusive, um dos personagens mais marcantes é o Sr. Esteves, que, na verdade, é baseado num poema do Fernando Pessoa. Seria o Esteves sem metafísica. Um velhinho super rabugento, que no começo do livro você fica, nossa, que cara chato, mas que acaba trazendo várias reflexões importantes e acaba sendo aquele amigo que fala a verdade na sua cara, sabe? E te faz pensar, não passa a mão na sua cabeça, mas que tem um carinho imenso por você e você se apega muito por ele. É muito legal mesmo, assim. E aí você vai acompanhando o dia a dia dessas pessoas e como elas
elas vão se tornando íntimas e apesar desse contexto um pouco engraçado, então uma casa de repouso, todos os personagens, ou a maioria deles, já é bem idoso, vão acontecendo coisas mega interessantes, brigas, discussões, piadas, relacionamentos. É igual assistir um Big Brother da terceira idade, mais ou menos. Se o Big Brother passasse numa casa de repouso, ele seria basicamente assim. Mas calma, o livro também não é só coisas boas e coisas engraçadas, e ele definitivamente não foge da dor. É um livro triste, gente, porque se você parar pra pensar, o contexto é complicado. O Sr. Silva acabou de perder a sua esposa, ele tá passando por um processo de luto muito grande e vivendo o que ele descreve como morrer lentamente, morrer devagar, como se os dias dele ele só estivesse esperando esse momento. É de uma melancolia muito grande e o autor é muito eficaz em passar isso pra gente. Inclusive é uma característica comum de outros livros dele. Tem um outro livro dele que eu gosto pra caramba, que é A Desumanização. É um livro melancólico e eu até já tinha falado aqui no canal sobre Uma Vida Pequena, que todo mundo fala que é um livro super triste e tal. Eu acho que essa tristeza da Máquina de Fazer Espanhóis é uma tristeza que pelo menos me pegou muito mais, porque não acontece nada extremamente chocante ou traumático, mas a melancolia do personagem e as emoções que ele tá passando realmente chegam até a gente e afetam, né? Querendo ou não, afetam. Você vê a pessoa confrontando a velhice, confrontando o luto, a melancolia. Tem essa parte que pega bastante. Se você gosta de um livro emocional, um pouco mais melancólico, que vai ter acesso e te fazer sentir coisas, definitivamente você vai gostar da Máquina de Fazer Espanhóis. Até porque não é como se ele ficasse meio que tentando criar situações pra fazer as pessoas sentirem as coisas ou ficarem tristes. Porque eu também não gosto do livro quando ele é muito forçado e ele faz uma coisa que é muito óbvio pra tirar a emoção do leitor. Não, esse livro é super verossímil, são coisas que acontecem mesmo na vida real e que são golpes que a vida dá na gente de vez em quando. Talvez seja por isso que afeta tanto, sabe? Porque você vê isso acontecendo com pessoas próximas de você, ou enfim. A parte boa é que todo esse sofrimento cria lugar pra uma esperança que nasce dentro do Sr. Silva e que vai nascendo dentro da gente também. Uma sensação de querer viver a vida e se redescobrir. E isso é muito bonito, vale muito a pena. O lar que eles moram começa como um lugar de sofrimento, um lugar de solidão e vai se transformando na casa daquelas pessoas, sabe? Daqueles idosos. Se transforma num espaço de cura e de possibilidades, o que é muito bonito. Além de questões pessoais e emocionais, A Máquina de Fazer Espanhóis tem uma crítica política sutil à ditadura salazarista em Portugal. O autor coloca pra gente de maneira bem sutil como ter crescido nesse contexto de ditadura mudou a vida desses idosos que estão na casa e como transformou eles em pessoas talvez um pouco frustradas e, enfim, que também estão passando por processos dentro da vida deles. É um retrato de uma sociedade que vive numa melancolia, tendo sempre que seguir em frente, se reinventar, meio cansado mesmo todo mundo. Mas, de novo, é justamente esse cansaço e essa desesperança com a vida que abre esse espaço para essas pessoas se reencontrarem e demonstrarem mesmo que nunca é tarde para recomeçar na vida, que nunca é tarde para encontrar um novo sentido e que às vezes quando você acha que tudo acabou para você, na verdade não, na verdade é tudo um novo começo, não importa se você tem 20, 30 ou igual o Sr. Silva, 84 anos. E que no fim das contas, os outros realmente justificam a nossa existência. Que não tem nada mais lindo e especial do que você dividir a vida com pessoas que você ama e que te amam de volta. Isso é muito forte, gente. E quando eu li esse livro, talvez por ter sido no contexto que foi e tudo, foi um livro que me marcou muito. Eu tava no meu processo de voltar a ler, né? Então, assim, eu não tava lendo tanto e eu tava comprando um livro ou outro pra voltar a ler. E depois que eu li A Máquina de Fazer Espanhóis, eu acabei lendo toda a coleção do Walter Hugo Mãe. Eu gostei pra caramba. É um autor que eu gosto muito. Eu indico muita leitura, marcou minha vida e eu acho que todo mundo devia pelo menos dar uma chance. É o que eu falei, no começo demora um pouco pra criar intimidade com os personagens, por ser um contexto diferente, mas é muito bonito e as reflexões que ele traz a respeito de vida, esperança e relações é muito especial, de verdade. Indico super a leitura. Acho que eu dou uma nota 9 de 10, porque aquilo nesse começo é um pouco mais lento, você demora um pouco pra pegar, mas depois que você se acostuma com a atmosfera do livro e tudo, vale muito a pena e flui com muita facilidade. Indico pra qualquer tipo de pessoa, é muito fácil de ler, vai ter uns estranhamentos ou outros, mas dá uma chance pra Máquina de Fazer Espanhóis, porque é um livro excelente. E Walter Hugo Mãe é um grande autor. Agora é a sua vez. Pega esse livro, dá uma lida e depois vem me contar aqui o que você achou. Ou me diz, qual foi o livro que mudou a sua história? Que você tem uma sensação que você era uma pessoa antes de ler ele e se tornou outra, de tão especial que essa leitura foi. Você já experimentou alguma coisa assim? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber.